Você já ouviu falar dos Mamonas Assassinas? Mas é claro que sim, né? Se você viveu no Brasil, viveu no Brasil, é praticamente impossível não ter dançado, pulado, gritado, alguma letra ou cantado aí, alguma letra de alguma música deles nas festinhas de família ou nas escolas ali nos anos 90. Mas você já se perguntou como é que surgiu essa banda maluca? Como que eles saíram do anonimato total para conquistar todo o país de uma forma meteórica? E infelizmente tiveram ali uma despedida tão trágica. Hoje a gente vai mergulhar nessa história meteórica dos Mamonas Assassinas, a banda que marcou uma geração como a minha, com irreverência, talento e muita criatividade. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui, não deixe de se inscrever porque a gente posta vídeos aqui muito legais dos anos 80 e 90, também um pouquinho dos anos 2000, muito conteúdo nostálgico para você e para sua família. Então, sem enrolação, vamos para mais um vídeo. Antes dos Mamonas Assassinas, eles eram a Utopia, banda Utopia. Tudo começou com essa banda Utopia formada pelo Sérgio Reoli, que era o baterista, pelo seu irmão Samuel, que tocava baixo, e também pelo guitarrista Bento Inoto, que inclusive era um verdadeiro prodígio da guitarra. No começo, eles faziam covers de várias bandas consagradas já no Brasil, aquelas bandas como Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso. Eles eram um mix ali das bandas de rock dos anos 80. Em 1990, durante um show ali em um comício de um político, o público ele pediu aquela música Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses, só que eles não sabiam cantar em inglês. E aí foi aí que apareceu um maluco ali no meio da multidão, né, de poucas, multidão de 20 pessoas, e acabou falando que sabia cantar. Esse maluco era o Dinho Oliveira. Detalhe, ele também não sabia cantar, então ele mandou ali um inglês à la Joel Santana, bem no embromation. Corn on ice cream. Mas ele cantava bem, e aí isso aí acabou agradando todo o público que estava ali, e também agradou os caras Utopia. Resultado? O Dinho ele ganhou uma vaga como vocalista na hora, foi instantâneo. Para fechar o time, o Dinho ainda chamou um amigo dele, tecladista, chamado Júlio Hassek, que era um parceiro de farra ali do Dinho. E assim a química ficou completa. Mesmo com todo o talento dos meninos ali, toda a criatividade, a banda Utopia ela penava para poder emplacar. Eles chegaram a gravar um disco independente, que na época vendeu assim cerca de 100 cópias, das 1000 que eles prensaram. Só que a maioria foi vendida para amigos, parentes e familiares. Ninguém queria as músicas deles. Foi aí que entrou em cena o famoso Rick Bonadil, que seria fundamental nessa história. Na época o Rick ele não era famoso, ele tinha um estúdio ali, já trampava como produtor, gravava alguns jingles para algumas rádios e gravava alguns CDs independentes para artistas, mas ele não tinha fama, ele era um cara comum, assim como os meninos do Mamonas. Um dia o Dinho ele sempre gravava alguns jingles pro Rick e fazia alguns trampos lá na gravadora. Aí teve um belo dia que o Dinho ele pediu pro Rick para poder gravar 2 músicas ali na gravadora, para ele poder tocar num churrasco, tal, umas músicas mais nas zoeiras. Só que ele não tinha horário no estúdio. O que esse sem vergonha fez? Ele ligou para uma dupla que tinha um horário marcado lá de madrugada, que era um horário mais barato e tal, e falou que não ia dar, que a produtora não ia conseguir gravar, para cancelar os caras, e aí acabou cancelando. Então ele conseguiu o horário para eles poderem gravar. Foi aí que nasceram 2 músicas clássicas gravadas em estúdio: Pelados e Santos e Robocop Gay. Quando o Rick ele chegou de manhã e ouviu essas músicas, ele ficou louco, ele falou, putz, isso aqui é ouro puro. Eu cheguei de manhã, o Rodrigo Castanho, que trabalha comigo até hoje, o cara ele tava careca, ele tinha raspado o cabelo, coisa de moleque. Aí cheguei lá e falei, aí, Rodrigo, puta, meu Dinho gravou uns negócios muito engraçados aí, cara, puta, engraçado. Aí ele deu play pra mim num, tipo esse aqui assim, sabe? Sei, tô ligado. Fita cassete, ele tocou a música do Dinho. Aí eu ouvi Pelados em Santos e Robocop Gay, mas num arranjo meio Reginaldo Rossi, assim. Então ele enxergou que se os meninos largassem toda aquela parte mais séria do Utopia e resolvessem fazer músicas com mais humor ali, do jeito que eles fizeram essas 2 músicas, provavelmente aconteceria um sucesso gigantesco. Então ele orientou os meninos, só que tinha um problema, né? O nome da banda. Na época eles tinham, sabe, o nome Utopia, eles faziam músicas sérias, isso ali, e não combinava muito bem com uma banda mais humorística. Foi quando eu disse pra eles assim, ó, só que o nome vai ter que mudar.
Porra, aí essa história acho que tá até no livro. Pô, mas nós já somos muito conhecidos, cara. Porra. Eu fiz a mesma coisa. Eu rachei de rir, eu falei, puta que pariu, vocês não conseguiram vender nem 200 discos, meu. Caralho. Entre as ideias mais malucas possíveis surgiram coraçõezinhos apertados, tangas vermelhas e Mamonas Assassinas do Espaço. No fim, acabou ficando o icônico Mamonas Assassinas, eles tiraram do espaço. E o logotipo? O logotipo dos caras, pasmem, eles tiraram do símbolo da Volkswagen. Que o Jim ele tinha uma Brasília amarela, e aí eles viraram o símbolo ao contrário, o símbolo da Volkswagen ao contrário, e virou o símbolo do Mamonas Assassinas. Ou eles gravaram uma fita demo e enviaram para diversas gravadoras na época. A Sony acabou ignorando essa fita demo e eles também mandaram para uma das famosas, que foi a EMI. E o diretor artístico, João Augusto, ele acabou ouvindo, mas não deu muita bola na fita. Por sorte, o filho dele, o Rafael Ramos, ele acabou pegando a fita e escutou com os amigos dele. E amou, assim, os amigos também adoraram, estavam todos cantando já as músicas ali da fita. Ele curtiu tanto que acabou convencendo o pai a assistir um show dos caras e dar uma chance pros caras. Aí a gente armou um show no Lua Nua, que é onde eles já faziam um show. Tá. Eles só tocaram o repertório e fizeram um monte de graça. Foram vestidos todo com os toca pelado, com os discos de vinil na frente. Eu acho que eu vi essa O japonês foto. estava com CD. O João ele gostou tanto que foi um tiro certeiro. Eles acabaram assinando contrato com a EMI. Só tinha um problema. A gravadora ela queria 10 músicas. E os caras só tinham 2. Desesperados, eles garantiram para a gravadora que eles já tinham umas 7 músicas e prometeram compor o restante ali que faltava. Detalhe, os caras eles simplesmente criaram 12 músicas em uma semana. Os caras saíram fazendo letra uma atrás da outra, assim, né, meu? Porque, pô, a chance da vida, né? Assim nasceu o álbum de estreia, lançado em 23 de junho de 1995. Esse álbum aqui, ó. E esse álbum também ele foi mixado em Los Angeles. Pra você ter noção, a gravadora botou tanta fé nos caras que mandou eles pra Los Angeles pra mixar esse álbum. Foi tudo gravado no Brasil, só que foi mixado lá. Algumas curiosidades sobre esse disco aqui. A música Pelados em Santos ela foi inspirada num primo do Dinho, que ele soltava todos aqueles bordões da música. Assim, ele ficava falando esses bordões o tempo todo. Então ele colocou os bordões todos na música. A música Shopping Saints é uma paródia de Should I Stay, Should I Go, do The Clash. E o sabão cracrá, na verdade, ele já existia no folclore brasileiro ali. Só que os caras acrescentaram a parte dos cabelos do enrolarem no... Entendeu? E uma curiosidade é que a música Sábado de Sol, ela não foi escrita pelos meninos do Mamonas Assassinas. Ela foi escrita pelo filho do produtor lá da EMI, que tinha uma banda chamada Bala Cósmica. Tanto que aqui, ó, você pode até ver aqui, ó, Sábado de Sol, tem os nomes dos meninos aqui. Bom, a banda ela teve uma ascensão meteórica, assim, e eles foram apelidados de rolo compressor, pra você ter noção. Por quê? Porque toda cidade que eles iam tocar, as bandas não queriam tocar mais naquelas cidades, as bandas famosas não queriam mais tocar, porque todo mundo deixava de assistir o show das bandas e ia direto pro show do Mamonas. As outras bandas tinham medo de ir na cidade quando a gente estava na cidade, porque acabava com outro show. Para você ter noção do sucesso dos caras, eles chegaram a vender 50 mil cópias por dia. Você tem noção do que é isso? Eles passaram a se apresentar em tudo quanto é programa de televisão. Praticamente eles foram em todos os programas de auditório mais famosos da época. Eles foram no Jô Soares, eles foram no Faustão, na Xuxa, no Domingo Legal, no Programa Livre. E cada vez que eles apareciam na TV, a audiência triplicava. Telefone pro show. Tá aqui o telefone pra show. Que bonitinho. Mano, é fantástico. Com poderes tânicos. Eles estavam fazendo tanto sucesso que, pra você ter noção, o dia que eles foram no Gugu, foi bem naquela época que existia a competição Gugu e Faustão. Então eles ficavam competindo ali pela audiência no programa do domingo, que os dois programas passavam ao mesmo tempo. Quando os Mamonas foram no Gugu, simplesmente acabou pra Globo. A audiência ficou em peso no SBT.
Pra você ter noção, teve um diretor da Globo que tentou até fechar um contrato de exclusividade. Nos próximos 3 anos, os caras só poderiam aparecer na Globo. Tentaram fazer isso, né? Os caras, eles estavam fazendo tanto sucesso que eles estavam fazendo cerca de 8 shows na semana. Tinha dia que eles faziam cerca de 3 shows no mesmo dia. O carisma dos caras era universal, né? Eles englobavam crianças, jovens, adultos, até idosos. Mas eles não tinham muita intenção de atingir as crianças. Mas foi um fenômeno que aconteceu. Não fez nada dirigido, vamos fazer essas músicas porque a criançada vai gostar. Porque se a gente pensasse nisso, não ia ter nenhum palavrão nas músicas, né? A gente não visou nenhum mercado, nenhuma faixa etária. A gente fez o que a gente ouve, o que a gente gosta, o que a gente sabe. A música dos caras misturava um pouco de rock, pop sertanejo, pagode, brega, heavy metal. Era uma verdadeira salada musical. Uma história interessante é que as roupas de personagens que eles usavam roupas dos Looney Tunes e roupas coloridas e tal. Mas como é que surgiu isso? O pai de Samuel, ele tinha uma loja de tecidos. Então o que os caras fizeram? Eles começaram a produzir as próprias roupas, as próprias fantasias para os shows. Bom, a trajetória dos caras foi meteórica, assim. E, infelizmente, assim, no auge absoluto da banda, veio a tragédia. Em 2 de março de 1996, após um show em Brasília, o avião da banda ele acabou sofrendo um acidente fatal durante uma manobra na Serra da Cantareira. Quando eles estavam chegando em São Paulo, em vez de eles virarem pro lado correto, eles acabaram virando pro lado errado e o avião acabou colidindo com a Serra da Cantareira. O avião Learjet modelo 25D, prefixo PTLSD, saiu de Brasília às 9h35 da noite de ontem. O destino era o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. Às 11h20, pouco antes de tocar o solo, o piloto fez o último contato com a torre de controle. Avisou que ia arremeter, mas não explicou por quê. A partir deste momento, não foi mais visto pelo radar da torre de controle. O piloto optou por um procedimento visual. Estava a mais de 300 km por hora, a uma altura em torno de 1.200 metros, quando bateu. Sendo que morreram os 5 integrantes da banda, o piloto, o copiloto e mais 2 integrantes ali da produção, da equipe de produção, que inclusive um deles era primo do Jim. E uma coisa terrível assim é que no dia seguinte eles iriam viajar para Portugal para iniciar uma carreira internacional da banda. Uma coisa assim que arrepia até de falar que eles sempre viviam fazendo piadas com questão de acidente aéreo. Uma das últimas brincadeiras da banda, que brincava com tudo, foi brincar com a morte, de avião. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você ganhou o dinheiro dos Mamona? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. É, assim, natural, porque os caras, eles viviam viajando de avião. Inclusive tem até uma dedicatória no CD falando que eles estão agradecendo o Santos Dumont, porque permitia que os caras fizessem tantos shows assim, né? Quando eles descobriram o avião, pô, os caras estavam fazendo shows ali direto pelo Brasil. E uma coisa assim que marcou bastante, ficou passando em looping infinito na televisão e continua até hoje, assim, nos tempos quando faz aniversário de falecimento deles, é que o Júlio, ele foi cortar cabelo um dia antes de viajar para Brasília, que eles iam fazer esse último show, né? Ele acabou tendo uma premonição, ele fala que ele sonhou, ele tava bem preocupado, ele até coça a cabeça assim, ó. E o pai dele fala, o pessoal da família, né? Falou que quando ele coçava a cabeça assim é porque ele tava muito nervoso. E ele teve um sonho de que o avião caía, e ele fala isso por uma câmera. Assim. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. O luto que eles criaram no Brasil foi praticamente a mesma coisa do Ayrton Senna. Quando teve o velório do Ayrton Senna, parou o Brasil, parou São Paulo. Era assim, eu tô até arrepiado de falar, acabei de arrepiar. Olha isso, antes de falar, porque assim, quando o Ayrton Senna faleceu, fecharam avenidas, ruas e tal, e foi uma comoção nacional, foi muito triste mesmo. E foi a mesma coisa com esses meninos Mamonas Assassinas.
Quando eles faleceram, tiveram também alguns jornais sensacionalistas na época que divulgaram as fotos do acidente. Então são fotos terríveis, não procure, não tente ver essas fotos na internet, porque são fotos realmente muito terríveis, assim, muito chocantes. Eu, quando era moleque, acabei vendo essas fotos, porque saiu até no jornal, pra você ter noção, assim. E teve jornal que vendeu isso, que vendeu tanto, que pra você ter noção, os caras das bancas começaram a xerocar o jornal para poder vender. Simplesmente parou São Paulo, parou o Brasil. É algo que é lembrado com tristeza até hoje, porque eles foram um momento de alegria e reverência para todo mundo, principalmente do pessoal dos anos 90, quem cresceu nos anos 90 e era criança, ou os próprios adultos. Foi uma banda que chegou animando todo mundo ali e trazendo muita alegria, e infelizmente acabou desse jeito. Um fato ali sobre os Mamonas que muita gente comenta e assim é incrível saber. Quando eles eram Utopia, tentaram fazer um show no estádio em Guarulhos, que era onde eles eram. E o prefeito na época falou que não, que eles nunca iam fazer um show ali, que imagina que eles não teriam capacidade de fazer um show nunca. Alguns anos depois, já como Mamonas, eles fizeram um show nesse estádio e teve uma fala muito legal do Dinho que acabou ali marcando os fãs, que era uma fala de superação, de poder mostrar que todo mundo tinha a possibilidade de chegar onde sonhava. É impossível você chegar até aqui. Manda eles pra puta que pariu. É possível sim. É possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje, é possível realizar o sonho de vocês sim. Vocês são capazes. Acreditem em você. Você pode, cara. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Luta pelo seu sonho. Nesse ano, luta por você. E você vai chegar onde você quer. Bom, eu tava demorando para poder fazer esse vídeo aqui, porque os Mamonas é uma banda que eu gosto muito, assim, que marcou muito a minha infância e acredito que marcou muito a infância de muitas crianças e de muitos jovens que nasceram nos anos 90, que nasceram nos anos 80. Então eu tava segurando por uma ocasião um pouco mais especial e, assim, tá sendo agora, né, depois da gente ter batido 1000 inscritos. Eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que tá ajudando no canal, que apesar de várias vezes eu ficar pensando em desistir desse canal aqui, eu queria agradecer muito a todos que estão me apoiando, que estão me dando força, que comentam aqui nos vídeos, a todos que estão assistindo ali. Queria agradecer de coração mesmo todos vocês. Vocês não sabem o quão difícil poder vir aqui, ligar uma câmera e gravar e preparar conteúdo, editar. Vocês não sabem assim o quão é difícil. Eu queria agradecer de coração mesmo ao apoio de todo mundo. E também queria agradecer, né? E agora, dia 21, a gente está fazendo 1 ano de canal e conseguimos conquistar a marca dos 1000 inscritos. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Se você chegou aqui de paraquedas, se você não conhece o canal, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, que me ajuda bastante a poder continuar aqui e permanecer no YouTube, que tá bem difícil, para falar a verdade, assim. O YouTube tá cada vez mais complicado, assim, tá cada vez mais difícil pra gente que tenta produzir um conteúdo com uma certa relevância. Pra gente que tenta trazer uma certa informação aqui, tá cada vez mais difícil. Infelizmente, a galera tá preferindo assistir vidinho de dança. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!